tudo bem com vocês? Quem aí tem medo de dar os primeiros passos no trânsito? É o que a gente vai ver hoje. Hoje eu deixei minha juba ao natural. Pra quem não sabe, esse é o meu cabelo natural, ele é assim, então, ó. O que vocês vê de liso é fake news. Fake news. Queria mostrar também, vocês vão ver na reprise depois. Quem me acompanha aqui há alguns meses sabe que eu perdi o mindinho porque eu fiz um alongamento e depois eu caí no banheiro. Sim, eu sou dessas, né? Bem estabanada. E olha já como é que tá. Só essa partezinha aqui no final, que é o alongamento, que ela fez uma reconstrução, o resto é unha minha. Então, olha só, gente, com paciência tudo se resolve, né? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos nesse pós-feriado, para algumas pessoas, né? Para outras não. Eu, sinceramente, não gosto muito de feriado assim que pula, né? Eu prefiro, tipo, um feriado de sexta, de segunda, né? Eu acho melhor. Mas, sendo feriado... Se bem que, né, quem é autônomo, não existe feriado, né? Quem é autônomo vai me entender o que eu tô falando. Porque a gente tá sempre trabalhando, né? Oi, tudo bem? Tô bem, e vocês? Então, pra mim não existe. Só que eu sempre cometo o erro, mas agora eu não vou mais cometer esse erro de, de trabalhar no feriado, tipo, marcar a sessão mesmo assim, sabe? Por mim, tudo bem, só que as pessoas sempre esquecem, né? Não adianta, a gente se confunde no feriado, mesmo que a gente tenha boa vontade de fazer. Então, eu não vou mais fazer. Oi, Ivete, tudo bem? Sim, eu falei no início da live que hoje eu deixei a juba solta, ó. Pra quem não sabe, esse é o meu cabelo natural, ele é assim, ó. Claro que aqui eu dei uma espremidinha, né? Senão ele fica só espantado, né? Então hoje eu deixei ele mais soltinho. Porque eu quero, né? Deixar ele assim, porque eu acho bonito quando a mulher deixa o cabelo natural, né? Porque quando a gente quer mudar demais, vai ficando, sei lá, meio esquisito, né? Então, até eu fiz o último corte de cabelo que eu fiz foi justamente pra isso. Eu disse pra ela, ó, eu quero deixar ele mais natural. Daí ela fez um repicado e tal. Eu acho que se a gente for a favor da nossa própria natureza, as coisas ficam mais fáceis, né? Até de ajeitar. E eu até ia cortar mais curto, mas como é inverno e eu quero esquentar meu pescoço, aí eu vou deixar ele mais compridinho agora, depois no verão eu corto um pouquinho mais curto. É pior, né? Parece mais nova mesmo esse cabelo. Mas tudo bem, vamos deixar de conversa fiada e vamos começar a falar como perder o medo de dar os primeiros passos, né? Então hoje eu retrocedi um passo para trás, né? Foi um passo para trás. Tudo bem, Magna? Manha, não sei como que se lê esse nome. Eu vejo às vezes umas solicitações para participar, mas as pessoas acabam se confundindo, né? Não se preocupa que eu não chamo, tá? Se eu chamar, vai ser algo previamente já combinado, tá? Ah, que legal, Ivete. Legal, né? Então tá. Então, hoje a gente vai dar um passinho para trás. Porque eu sempre falo aqui de como vocês podem dar os primeiros passos, né? E essa questão de perder o medo de dar os primeiros passos foi lá nas caixinhas de perguntas que vocês colocaram, né? Sempre que eu coloco lá caixinhas de perguntas, eu tenho ideias do que fazer na live, né? Então, por isso que é muito importante que vocês respondem as caixinhas de perguntas, tá? Para eu trazer esses temas para vocês, tá? Porque às vezes eu não tenho noção de qual que é a dificuldade de vocês, tá? Então, eu sempre falava aqui de dar os primeiros passos, mas aqui, que nem essa seguidora respondeu, ela tem medo de dar o primeiro passo. Então, e agora? É um passinho mais para trás, né? Então, isso é bem comum de acontecer, bem comum mesmo. Então, principalmente com quem é habilitado,
e aí vocês vão poder me dizer se isso acontece com vocês ou não, é a pessoa que sabe dirigir, né? Ela vai tranquila. O problema é ir dirigir. O problema é você ter a iniciativa. O problema é você entrar no carro, girar a ignição e sair, né? Alguém tem esse problema? Comenta aqui. Eu recebo muito desse tipo de relato nos atendimentos, tá? E comigo acontece uma coisa parecida quando eu vou fazer alguma coisa em público, né? Então, antes de eu entrar em público, né, falar com alguém em público, me dá um medo assim, diz, meu Deus, não vou conseguir, aquela ansiedade, etc e tal, e vai. Aí, quando eu tô lá falando, fazendo alguma apresentação, não é o caso das lives, tá? As lives eu já tô acostumada a fazer. Mas se eu tô numa plateia, isso acontece. Aí quando eu tô lá já falando, pronto, passa aquele medo, né? Ó, a Ivete diz que acontece, a Tereza, que eu acho que é a da Yane, né? Que tá com esse perfil, pelo que ela falou da outra vez. Acontece isso, né? De a pessoa ter medo de fazer algo, mas quando tá lá já consegue, né? Ó, a Luciana também, a Gabriela também. Então, olha só, né? Acontece com muitas pessoas isso. Isso é muito comum de acontecer para quem é habilitado, tá? Gente, eu vou pedir para vocês darem um coraçãozinho aí, tá? Para que o Instagram chame mais pessoas, tá? Deem coraçãozinho, compartilha com as amigas. Olha só, então a gente tá vendo que isso é um problema muito comum, tá? E eu sei o que é, que nem eu disse pra vocês, isso acontece quando eu tenho que falar em público, né? Agora com a pandemia a gente não fala mais em público com ninguém, né? Mas isso acontecia comigo quando eu tinha que fazer a palestra, as apresentações, isso acontecia comigo, tá? Acho que hoje ainda aconteceria, tá? E por que que isso acontece? Vamos lá, eu coloquei aqui no meu resumo um motivo, mas na verdade tem dois, tá? Então o primeiro é o seguinte, quando você tem aquela ansiedade, eu até acho que falei isso na outra live, quando você tá ansiosa, o que acontece? O teu corpo, ele reúne energia para você fazer o que você precisa fazer, tá? É por isso que o coração começa a bater forte, é por isso que as pernas tremem, por isso que dá aquele nervoso, né? A pessoa que tem pressa de fazer as coisas, que tem aquele impulso, ela vai ser mais ansiosa, tá? Porque o corpo tá reunindo aquela energia e você não tá usando. É aquela energia parada. Quando você tá com o carro ligado e não acelera, como que ele fica fazendo? Ele fica fazendo assim, ó, naquela tremidinha, né? Então, isso acontece com o nosso corpo também, tá? Então, a gente tá ali, a gente precisa fazer alguma coisa, mas não faz. E aí, o corpo fica naquele impasse, tá, minha querida, você vai ou você não vai, né? Eu tô aqui já disposto, né? Só que acontece, aquela energia, a gente fica assustada, a gente fica ansiosa, a gente fica nervosa e a gente não vai pra frente, tá? Esse é um dos motivos, né? O segundo motivo é que na nossa mente tudo é maior do que realmente é. Como assim, Tamires? Porque o nosso cérebro, ele trabalha com associações, com referências. Quando eu mostro para você um objeto, vou pegar aqui o meu copo, mostrei um objeto. O seu cérebro, ele vai observar teus olhos, né? Vai lá pro cérebro e o cérebro vai começar a procurar referências do que é isso. Até você... Ah, é copo. É um copo com água. Eu sei o que é. Oi, Luana, tudo bem? Então, o cérebro, ele faz isso. Ele cria referências, ele trabalha com associações, né? E quando você tem um medo, o teu cérebro vai fazer o quê? Ele vai associar aquilo com outras coisas. Ele vai procurar coisas que você também tem medo, situações que te deixaram amedrontado, né? Por que quando você tá triste, tu começa a lembrar de tudo de ruim que acontece na tua vida? Porque o cérebro faz isso. É como se ele te ajudasse, entre aspas, naquela situação. Ah, tu tá triste, mas então tu lembra aquele dia também que foi muito triste?
É aquele teu amigo, entre aspas, que não é nada bom. Em vez de te consolar, ele vai te lembrando de mais coisa ruim, tá? E até lembrei disso agora, tem um exercício que não é pra você fazer, algo que você não deve fazer quando tá triste, é olhar pra baixo. Por quê? Porque olhar pra baixo te faz lembrar de mais coisas ruins. Tu percebe uma pessoa quando ela tá muito triste, ela vai olhando pra baixo, ela vai se encolhendo, vai cada vez ficando pior, né? Então sempre procurar manter a postura, olhar pra frente, que isso já ajuda o cérebro a sair daquele estado, tá? Só um parênteses aqui, não tem nada a ver com o lance, mas que eu me lembrei. Por causa dessas associações, dessas referências, né? Então imaginem que quando você tá com medo lá de descer na garagem e pegar o carro e sair dirigindo, aquele pensamento que você tá com medo, ele é como se fosse um gás. Eu peguei essa ilustração para ilustrar para vocês, né? É um gás. Então ele é um gás, ele solto no teu cérebro, ele não tem uma forma. E aí, esse gás, ele vai se juntando com outras coisas que já estavam no teu cérebro. Ele vai fazendo você pensar em outras coisas, em outras situações. Aí aquele medo que era eu tô com medo eu trabalhei com uma cliente ontem, medo de bater nos outros carros da garagem. Quem mora em condomínio sabe que é assim, né? Então, tem esse medo. Aí ela já pensou, porque tem muito movimento lá fora, porque eu vou bater nesses carros, eu vou sofrer um acidente, eu vou atrapalhar o trânsito. Então, olha só, quanta coisa que o cérebro associou. Era só uma coisa, mas o cérebro já associou a outras coisas, tá? Então, por isso que até uma das dicas para você dar o primeiro passo é colocar forma nos teus medos. Como assim, Tamires, colocar forma? Então, tu lembra que eu disse que no teu cérebro aquele medo é como se fosse um gás que vai se juntando a outras coisas, né? Então, você tira aquele pensamento do cérebro e coloca no papel. Qual que é o teu medo? Eu tenho medo de sair com o carro porque eu vou bater em outras pessoas. Quem participou aqui do curso Destravando sabe que eu ensinei a montar as frases para aplicar a técnica. Então, só isso ali já vai ajudar bastante. Por quê? Vai tirar do cérebro e vai colocar no papel. E aí, a parte mais difícil, você dizer o porquê. Então, por exemplo, assim, eu tô sentindo meu coração acelerado de ter que sair com o meu carro, porque eu tenho medo de bater em outros carros. Por quê? Por que eu fico com o meu coração acelerado de bater em outros carros? O que eu acho que vai acontecer? Porque eu posso matar alguém. Porque eu posso atropelar alguém, porque eu posso estragar o carro, tá? Pensem no porquê. Essa é a parte mais difícil, o porquê. Vocês estão me vendo? Eu vi que deu um pisca aqui. Estão conseguindo me ouvir bem? A Magna comentou: tirei a habilitação em 2000, mas nunca dirigi. Agora estou dirigindo, mas tenho medo porque presenciei 2 acidentes e um deles eu estava. Então, era isso até que eu ia comentar com vocês, né? Eu sempre ajudo vocês aqui a fazerem exercícios cognitivos, a pensarem sobre os problemas de vocês, mas tudo se resume nos bloqueios emocionais, tá? Por que eu fico nervosa? Então, tem aqueles 2 motivos que eu comentei pra vocês, mas é provavelmente bloqueios emocionais, situações que você viveu, frases que você ouviu, coisas que você acredita que tá te atrapalhando nisso, tá? Eu ajudo vocês aqui de uma forma mais prática, que vocês podem fazer sozinhas, tá? Mas, com certeza, vocês têm que trabalhar os bloqueios emocionais, tá? Minha garrafinha Daiane, eu aposentei ela. Aposentei não, guardei ela, né? Porque quando que é canudo, chegou um tempo que começa a ficar manhaca, né? E aí eu comecei a me estressar e eu troquei. Até peguei um copo de água, mas eu acabei esquecendo que eu tomei na garrafinha. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou um camelo. Eu tomo muita água, muita. Tô sempre tomando água, tá? Então, o que acontece? Você racionalmente sabe o que tem que fazer.
Você sabe que quando você pega o carro e vai dirigir, vai dar tudo certo, porque você é uma pessoa responsável, outras pessoas já disseram que você dirige bem, você mesma já passou por situações que você concluiu, olha, eu dirijo bem mesmo. Eu sou uma pessoa responsável, sou uma pessoa segura, né? Só que o que acontece? Na hora de dirigir, o Tico e o Teco aqui em cima, eles não trabalham juntos, né? Então, em vez de alinhar emoção com razão, a razão fica para trás e fica só emoção. Então, o que fica dominando ali são só as emoções, né? Só pensamentos ruins, só pensamentos negativos e que te impede de dar aquele start inicial, né? Eu vejo que tem muitas pessoas que têm esse problema de dar o start inicial, tá? Que a gente já conversou um pouquinho sobre isso, tá bom? E aí, o que tu pode fazer? Então, é como emagrecer, né? Todo mundo sabe o que tem que fazer. Todo mundo sabe o que deve comer e o que não deve. Às vezes tem que fazer algum ajuste, mas na maioria das vezes a gente sabe que é o carboidrato, né? Que tem que dar uma controladinha, comer mais proteína. Mas por que não dá certo? Por que não consegue? Porque depende da nossa história, depende dos nossos bloqueios emocionais, depende do que a gente acredita, depende da nossa ansiedade. Na teoria é tudo mais simples, né? Eu dirigi também, né? Teoricamente é muito fácil. É só fazer assim, e aqui, papapá. É como se fosse um videogame. Vou fazer assim, tal, né? Mas o que acontece é que muitas vezes a gente chega lá e não consegue fazer o que precisa ser feito, tá bom? Então, como eu falei para vocês, a gente precisa saber o que está acontecendo, né? O porquê que a gente não consegue. Então, já dei até uma dica para vocês escreverem o que vocês estão sentindo, para colocar uma forma nesse gás, entre aspas. E a outra dica que eu dou para vocês, que é um pouquinho mais complicado, mas vai ajudar bastante, se vocês fizerem ao longo do tempo, para vocês começarem a descobrir o que é esse problema, vocês focarem no que vocês estão sentindo, a fim de vocês lembrarem de alguma coisa, tá? Tamires, mas eu não sei porque eu tenho medo de dirigir. Talvez até vocês saibam que, né, a Magna já comentou ali que ela presenciou 2 acidentes, então isso com certeza é um bloqueio que ela tem, tá? Pode ser que não seja só esse, mas um deles ela já sabe, ou 2 no caso ali, né? Então, vocês também pensem como que vocês se sentem antes de dirigir. Quando você pensa em dirigir, o que você sente? Né? E foca nesse sentimento. Eu sinto o meu coração acelerado. Beleza, então foca nesse sentimento. O que esse sentimento fala para você? Eu sinto as minhas pernas tremendo. Tudo bem. Então, que momentos você sentiu a tua perna tremendo? Quais foram os momentos da tua vida que você também teve essa mesma reação, tá? Como eu falei para vocês, o nosso cérebro, ele trabalha com referências, ele trabalha com associações e ele vai reagir da mesma forma de momentos anteriores, tá? Então, se ele aprendeu a reagir com nervosismo, com ansiedade, com as pernas tremendo para em alguma situação, quando ele interpretar que aquela situação é parecida, ou que ele vê que você está se sentindo em perigo, que a tua vida está em perigo, mesmo que isso não seja real, mas tu tá pensando que a tua vida está em perigo, ele vai reagir da mesma forma, tá? E o que é muito comum de acontecer aqui é a pessoa achar que é besteira, sabe? Vem até aquele pensamento, mas a pessoa pensa, que besteira isso, não é isso eu já superei. Se o teu cérebro associou aquele sentimento com aquela lembrança, tem a ver sim, tá? Mesmo que não pareça. E sabe o que acontece muito também? No consultório, às vezes a pessoa fala, me lembrei de tal coisa. Não, mas isso aí é besteira, isso aí... Não, eu disse, vamos anotar. Aí anoto lá, a gente faz o título, faz a frasezinha bonitinha que eu ensinei pra vocês lá no curso Destravando. E aí a gente começa a trabalhar e a pessoa começa a aflorar as emoções, né? E ela disse, nossa, eu nem me dei conta de que isso me afetava tanto. E daí eu disse, não, se o teu cérebro te deu essa dica, né? Você sentiu aquela emoção e você lembrou, com certeza tem a ver sim. Às vezes a gente não dá muito crédito, né? Mas isso faz tanto tempo. Mas isso eu já superei. Mas... Presta atenção. Se ele te deu essa dica, é porque você precisa saber disso. Faz sentido até aqui, pessoal?
Alguém já teve alguma lembrança e pensou, ai, isso aí não tem nada a ver. E, gente, vocês não fazem ideia de que tipo de situações o cérebro faz essas associações, tá? Então, eu no consultório eu trabalho tudo que tipo de situação que vocês imaginam. Luto, abuso, alguma crença, né, que a pessoa tem, ou alguma maneira de se comportar. Por exemplo, querer agradar todo mundo, ser crítica demais com si mesmo, né? Tudo isso pode afetar sim o medo de dirigir, porque são o quê? As experiências que você teve, seja diretamente, como a colega ali falou, dos acidentes ou não. A maioria do medo de dirigir não tem nada a ver com acidentes, tá? Então, foquem sempre nesse sentimento que vocês têm. Foquem sempre. Tá bom, Magna? Obrigada por participar. Um beijo pra você, tá? Então, foquem sempre no sentimento e escuta o que o teu cérebro tem a dizer, tá? Outra coisa também que eu sempre pergunto para as minhas clientes, aí pode ser que você não consiga, não tenha a ver isso que eu vou falar agora. É melhor você ir atrás do sentimento. Mas algo que muitas vezes pode estar atrelado também, eu pergunto, quais foram os 3 piores momentos da tua vida? Ai, Tamires, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Tudo tem a ver, né? Se você passou por algo estressante na tua vida, esse algo estressante pode estar influenciando em várias áreas da tua vida, não só o dirigir. No curso Como Superar o Medo de Dirigir, que agora não tem o link lá na bio, mas eu vou colocar daqui uns dias, lá eu explico que os nossos bloqueios emocionais, eles são como uma árvore, né? E imagina que cada folha dessa árvore é um problema que a gente tem. O medo de dirigir é uma folha daquela árvore, né? É só uma folha, é só o sintoma. O problema tá mais embaixo. A gente vai ter que percorrer o caule, vai ter que percorrer até chegar na raiz, né? E às vezes a gente vai chegar em coisas que a gente nem fazia ideia do que era, tá? Ó, que nem a Ivete disse que ela é muito perfeccionista, então é uma maneira de agir que impede ela de talvez fazer o que precisa ser feito. Fica se focando nos detalhes. Não, porque eu tenho que ser perfeita. Não, ninguém tem que ser perfeito para fazer isso. Né? Tem até aquela expressão, não sei se vocês já ouviram falar, que o feito é melhor que perfeito. A gente fica se apegando a detalhes e não vai pra frente. E eu sempre digo, é melhor você ir e fazer mais ou menos, por exemplo, não estacionar tão bem, deixar o carro morrer de vez em quando, do que não sair de casa. Ficar em casa e lá, eu não consigo, então eu não vou. O que é melhor? E aí, cada vez que tu diz que não vai sair porque não consegue, pior vai ser de sair. Cada dia vai ser pior. Porque, como eu falei, aquele pensamento que é como um gás na tua mente, ele vai aumentando. E aí, hoje tu deu essa desculpa, amanhã também tu vai dar. Porque, como ontem funcionou, hoje vai funcionar também. E aí, o teu sonho de dirigir vai ficando cada vez mais distante. Tá? Vou ver o que vocês estão comentando aqui. A Luana disse que viu o coração disparado. E é Denise ou é Paula? Enfim. Disse que também fica se cobrando e com medo de dirigir, né? Fico pensando como vou fazer a ultrapassagem na rodovia. Então, isso é outra coisa, né, Luana? A gente fica pensando nas coisas antes mesmo de acontecer, né? Um conselho que me deram que foi muito bom pra mim é: preocupe-se com os problemas à medida que eles aparecem, tá? Uma pessoa que ela é muito mental, eu sou uma pessoa muito mental. O que é uma pessoa mental? Que ela fica remoendo pensamentos, que ela fica pensando, ruminando. Sabe o que é ruminar, né? É a vaca que fica lá ruminando o pasto. Uma pessoa mental, ela fica ruminando pensamentos. Ela fica aqui, depois lá, em vez de se focar no presente. Essa é a dificuldade, se focar no presente, né?
Aí o que eu ia falar do comentário da Luana? Assim, então, esse conselho que me deram, meu Deus, tá chacoalhando tudo que o meu celular. É isso, né? A gente se preocupar com o problema à medida que ele aparece, né? Até essa semana teve uma cliente minha que aconteceu que bateram nela. Aí eu disse assim, é ruim, né? Alguém bater na gente, não foi culpa dela. Mas o bom é que você já vai entrar em contato com isso e saber como que é, né? Porque quando você tá no trânsito, você sabe que tudo pode acontecer. A gente tem que entrar na realidade, não pode ficar com a ilusão, com a utopia que eu vou dirigir, nada vai me acontecer. Não existe isso. Eu também, semana retrasada, se não me engano, até postei nos stories, que eu fiquei empenhada no centro da cidade. Meu carro não ligava mais. Isso nunca tinha me acontecido, né? Mas foi bom. Agora eu sei o que eu posso fazer se isso acontecer, né? Liguei pro meu marido, ele me disse o que eu tinha que fazer. E agora eu sei, vou ligar direto pro mecânico. Por quê? Porque eu pensei que talvez eu pudesse fazer alguma coisa pra sair dali, né? Então tem muita coisa, gente, que eu não sabia como fazer. Um dos meus maiores medos quando eu ia pra cidade era não é nem pra dizer que engarrafamento, né? Porque eu moro em cidade pequena, não existe engarrafamento. Mas enfim, no domingo de tarde o pessoal gosta de passear mais devagarzinho, né? Como é que eles falam, dando banda, né? Aqui eles falam dando banda. E eu morria de medo de pegar uma banda dessas, né? Que a pessoa anda assim bem devagarzinho, com o som alto, com a namoradinha, né? Porque eu tinha o quê? Eu tinha medo de deixar o carro morrer ou bater no carro da frente, porque tem que andar bem devagarzinho, em primeirinha, e acelerando e freando, tem que ter um manejo aí muito grande. Então eu sempre fugi dessas situações. Só que não adianta, uma hora a gente vai entrar em contato com isso. E aí na hora a gente vai dar o nosso rebolado. E aí na próxima eu já vou saber o que fazer, tá? Então não adianta a gente ficar fugindo de todas as situações. Quanto antes você entrar em contato com o que você tem medo, melhor. Que daí você vai sabendo o que fazer. Tá certo? Então tá, então já falamos das lembranças, né? Que é muito bom para você ir sabendo de onde que vem isso, tá? Prestem atenção às lembranças, prestem atenção aos sinais que o teu cérebro vai trazendo, tá? Eu sempre falo para as minhas clientes, eu não sei o porquê tu tem medo de dirigir, eu não sei o que acontece, só tu sabe. Então a gente vai investigar, né? Eu aqui trago para vocês a minha experiência, coisas que eu já passei, coisas que eu já vi no consultório, mas a tua situação é única. Tu sabe a história que tu teve, eu não sei, não convivi com todas vocês para saber, tá? Então prestem atenção nisso, que isso é valiosíssimo, tá bom? E tem muitas pessoas, muitos terapeutas que trabalham com enfrentamento. É tipo assim, vai com medo mesmo, né? Eu não sou muito dessa vibe. Eu até incentivo a pessoa a enfrentar, mas eu sempre digo, ó, se tu não consegue, volta que a gente trabalha isso e depois você tenta de novo, tá? Tu não é obrigada a nada. Então, aí volta o que a gente estava conversando antes, né? De a gente passar por determinadas situações. Por mais que eu não obrigo ninguém a enfrentar seus medos, a fazer a técnica do enfrentamento, é bom a gente ir se enfrentando aos pouquinhos. E aí volta o que eu até já falei em outras lives. Começa a encarar os medos que você tem aos pouquinhos. Não precisa ser coisa grande, pode ser coisa pequena. Tem gente que tem medo de postar uma foto na rede social. Claro, não vai me postar foto imoral, né? Vamos com calma. Mas, sei lá, o que vão achar, não sei o que. Tá com medo, posta. Né? Se não tem nada de errado essa foto, posta. Foi assim que eu fui enfrentando meus medos, né? Eu tinha medo de nadar, eu disse, não, eu vou lá e vou aprender a nadar. Tenho medo de fazer palestra, eu vou lá e vou ir. Chega lá, dá uma tremedeira, mas aos poucos vai passando, tá? Então, não sou a favor do enfrentamento sem preparo, mas aos pouquinhos, gente, vão enfrentando os medos que vocês têm, tá? Que o que você faz de bom numa área da tua vida vai refletir em todas as outras áreas da tua vida. Se você é perseverante numa área da vida, você vai ser nas outras também, tá? Então vão se fortalecendo com esses pequenos estímulos que vai ficando mais fácil. Agora, se cada problema que você tem, cada coisa ruim que você não quer enfrentar, você foge,
é isso que você vai fazer em todas as outras áreas da vida. E isso é o que eu chamo de contaminação emocional. Certo? Faz sentido para vocês? Agora, então, vamos para os exercícios, tá? Eu acho que semana passada, tenho quase certeza, eu falei para vocês do exercício da imaginação. Quem tá lá no grupo do WhatsApp, que eu mando os lembretes das lives e os resumos, tá lá no resumo de hoje, tá? Eu mandei o resumo que fala do exercício da imaginação. Se não, deve ter nos destaques também, tá? Que esse é um exercício essencial, muito bom, tá? Você já conhece o exercício da imaginação? Quem conhece, me diz aí. Se não, eu explico de novo. Vocês querem que eu explique de novo? A Luna diz que faz sentido, a Daiane também, a Luciana também. Maravilha. Eu acho que vocês estão careca de saber do exercício da imaginação, mas então é isso. O exercício da imaginação, ele consiste em a gente trazer novas referências para o nosso cérebro, né? Então, como o nosso cérebro, ele vai fazer referências com outros sentimentos, outras emoções, outras lembranças que você tem que dar um novo estímulo para o teu cérebro. Tirar isso e colocar um estímulo diferente. O que é isso, Tamires? Eu quero que vocês pensem a melhor coisa que aconteceu na vida de vocês. Nascimento de um filho, passar numa prova, num concurso, superar um desafio, vencer uma doença. Não sei, vocês sabem qual que é a melhor coisa que aconteceu na vida de vocês. Tá, então eu escolhi a melhor coisa que me aconteceu. Então, por exemplo, eu vou falar uma das coisas para vocês. Um momento muito feliz que eu passei na minha vida foi um dia que fizeram uma festa surpresa de casamento, festa de 1 ano de casamento, era, né? Não esperava por aquilo, fiquei muito feliz. O que essa lembrança me traz? Eu já começo a sorrir, eu sinto um quentinho no coração, né? Eu sinto um aconchego. Veja o que acontece quando vocês pensam nisso. Obrigada pelas curtidas. E aí o que você vai fazer? Você vai lá no carro e você vai lembrar de novo dessa situação. O dia lá que fizeram uma surpresa, fiquei muito feliz, eu já sinto esse calorzinho no coração, né? E você vai, então, sentir o carro ou imaginar, Tamires, não tem o carro, não tem problema. Se imagina no carro, aqui é a frente do carro, aqui é o volante, aqui as marchas, e eu tô sentindo aquela sensação boa daquele dia. Então, o que eu tô fazendo? Tô trocando, né? Ao invés de eu sentir aquela ansiedade, com o meu coração acelerado, que comentaram ali, né? Ao invés de eu sentir o meu coração acelerado, quando eu entro no carro, agora eu tô substituindo por uma sensação de prazer, uma sensação boa. Esse é o exercício da imaginação, tá? Trazendo novas referências pro teu cérebro. Vai funcionar se você fizer uma vez? Não. Você tem que fazer várias vezes. Então, as minhas clientes, eu falo, faz isso todos os dias da semana, se tu puder. Tá? Então, faça sempre. Pra você ir substituindo isso. Pra você dizer pro teu cérebro, olha, tá tudo bem entrar dentro do carro. Não precisa lembrar de um monte de coisa ruim. Começa a lembrar das coisas boas, tá? Outro exercício para vocês fazerem. Os motivos que você quer superar o medo de dirigir. Isso aqui, gente, dá um gás de motivação pra gente. Porque o que é motivação? É um motivo para a ação. Então, quais são os seus motivos? Escreve. Meu motivo número 1 é fazer tal coisa. Meu motivo número 2 é fazer tal coisa. Quem já fez sessão comigo sabe que eu pergunto pra pessoa qual que é o maior objetivo que ela tem em dirigir. Eu queria visitar meus pais, eu queria ir para o trabalho, eu queria levar meus filhos não sei para onde. Porque isso é que dá um gás na pessoa. Tá? Os maiores sonhos que a pessoa tem. Então escreve tudo de bom que você vai ter quando você dirigir.
tá bom? Outro exercício para vocês fazerem é você pensar no que você tem medo. Ah, tenho medo de tal coisa, beleza. Colocar forma, né? Lembra da forma, tira do gás e bota uma forma no papel. E começar a elencar estratégias do que fazer. Então, por exemplo, eu tenho medo de deixar o carro morrer. Então, eu sei, por exemplo, naquele trajeto que eu falei pra vocês que eu tinha medo de passar, porque tinha os carros passando devagarinho, eu sabia que eu ia ter que ter um controle de embreagem maior. Né? Então, toda vez que eu vi que o trânsito estava parando, eu embreagem. Assim o carro não ia morrer. Aí já fazia a primeira, ia lá, embreagem, acelerador. Aí foi uma habilidade que eu até melhorei, que era uma coisa que eu não tinha tanto, que era esse controle de embreagem. Né? Mas eu em casa não ia conseguir fazer isso. Foi só lá na hora do vamos ver. Tá? Então elenquem quais são as dificuldades e o que você pode fazer. Isso, então escreve, Daiane, escreve e leia aqueles motivos. Quando você pensar em desistir, você vai pensar, se eu desistir, eu não vou conquistar isso que está aqui no papel. E aí você tem um ano para começar de novo. Porque assim, gente, dirigir não é uma linha linear. Eu já falei para vocês. Não é eu vou começar hoje e amanhã eu vou sair dirigindo. O que eu consegui fazer hoje, amanhã eu vou conseguir fazer também. Não. Hoje eu vou conseguir, amanhã eu não vou. Hoje eu vou ir bem, amanhã eu não vou. É um M. Sobe e desce. E a gente tem que se desafiar todo dia. Saber que hoje eu fui bem, amanhã pode ser que eu não vá também. Ou saber que hoje eu fui mal, amanhã eu posso ir bem. Né? É assim. Tem não sei se vocês já passaram por isso, de ver motoristas experientes fazendo umas bosteadas aí no trânsito. Isso nos anima. Porque se até eles que são experientes acontece isso, imagina nós, tá? Então não pensem que quando vocês souberem dirigir, quando vocês dirigirem de maneira tranquila, que nada vai acontecer, que vocês nunca mais vão errar. Não. Eu até hoje, deixo o carro morrer, arranho marcha, e assim mesmo, acontece com todo mundo. Ou vocês no trabalho de vocês fazem tudo perfeito. Quem trabalha com confecção, não saiu uma peça errada. Não tem que corrigir um erro, fazer diferente. Por que com dirigir vai ser perfeito? Claro que com o tempo vocês vão aperfeiçoando, vocês vão fazendo cada vez melhor. Mas ninguém disse que vai ser perfeito. Né? Eu quando vejo alguém experiente fazendo, eu digo, bom, não sou só eu então. Então, Luana, tu pode ir dirigindo automático e o manual vai fazendo pequenos trechos, né? Perto de casa e você ir pegando essa habilidade. Mas se tu tá com manual, seja feliz. Eu acho que eu dirigi, ou automático, aliás. Eu acho que eu já dirigi uma vez um automático, mas o meu ele é manual. Mas se eu tivesse automático, eu ia ser bem feliz da vida. Não vou ficar me preocupando com isso. Se tu não precisa do manual, não esquenta a cabeça com isso, menina. Seja feliz com o teu automático. Bem feliz, bem faceira. É uma coisa mesmo pra se preocupar. Vai conseguir sim, isso mesmo. Tá certo? E eu queria ver com vocês, quem já é seguidora antiga aqui, sabe da técnica que eu ensino pra vocês, que eu ensinei lá no Destravando, ensinei lá no Reels. Se vocês querem, eu posso elaborar uma frase com vocês, fazer uma rodada com vocês. O que vocês acham? Aí vocês têm que me dizer o que mais vocês têm medo de fazer. Eu vou pedindo pra vocês daí, se vocês querem. Se não, podemos deixar pra outro dia. Mas tem que ter a ver com o assunto de hoje, tá? Então, eu tenho medo de dar os primeiros passos. O que você sente? O que acontece? Aí, se vocês forem comentando ali, eu posso ajudar vocês. Senão, a gente deixa pra
para outras lives. O que vocês acham? Aí eu posso ir ajudando vocês com algum exercício. Ó, a Thaís comentou. Então me comenta ali, Thaís. Qual que é o principal medo que você tem de dar o primeiro passo? O que você sente? Os outros também podem comentar, que daí a gente vai escrevendo. Ó, a Luana botou, eu sinto meu coração acelerado. Certo, então eu sinto meu coração acelerado de fazer o quê? Sintomas de ansiedade, tá? Quais sintomas? Tem que ser específico. Porque sintomas de ansiedade pode ser muitos. Dor de barriga, ótimo, esse é específico. Luciana, antes de sair com o carro, eu sinto meu coração acelerado, as mãos suam. Então tá. Tem que escolher um desses. Qual tu quer trabalhar primeiro? O segredo desse exercício é foco, tá, gente? Quanto mais específico, quanto mais focado, melhor. Tá? Medo de travar. Deixa eu ver. Travar o carro no meio da avenida. Legal. Eu só de pensar que tenho que descer para a garagem pegar o carro já fico com o corpo quente. Olha, interessante, tá? Então, olha só. Você vai pegar o sentimento. Eu vou pegar o da Thaís aqui, que ela disse que vai me ajudar a elaborar a frase, e vou fazer com os sentimentos dela, tá? Mas vocês podem fazer com o de vocês. Então, vai pegar o sentimento e em que situação isso acontece. E por que vocês sentem isso? Né? Então, ó, a Thaís disse que ela sente dor de barriga porque ela tem medo de travar o carro no meio da avenida. Né? Até vou anotar isso aqui. O segredo de tudo é anotar. Deixa eu ver se eu tenho caneta aqui. Aqui. Então, vamos lá. Dor de barriga. Porque ela tem medo de travar o carro no meio da avenida. Então, Thaís, tu vai repetir essa frase em voz alta, tá? Eu tenho medo. Não, eu sinto dor de barriga quando eu penso em pegar o carro, porque eu tenho medo de travar o carro no meio da avenida. E aí tu vai dizer uma nota de 0 a 10. O quanto que é essa dor de barriga quando tu pensa em dirigir? Tem que ser rápido, o primeiro número que te aparece na mente, tá? Ah, é 8. Tá, tô inventando, não sei. 8, então tá. E aí, qual que é o exercício que a gente vai fazer? Ó, a Ivete tem um peso no peito, a Luciana medo dos julgamentos, isso aí. Vão elaborando, tira o gás da mente e vai se colocando no papel. Tá? E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer uma rodada com vocês para vocês ir praticando em casa. Vocês já estão formulando a frase. E aí, vocês vão poder ter esse exercício pro resto da semana para vocês poderem superar o medo de dirigir de vocês, tá? Isso vai resolver as raízes do problema, os bloqueios emocionais? Não, porque a gente não tá trabalhando bloqueios. A gente tá trabalhando sintomas. A gente tá... Ó, a Thaís disse que 9. Então tá. A gente tá trabalhando o topo do problema, as folhinhas da árvore. Mas já vai ajudar, né? Melhor trabalhar as folhinhas do que nada. Tá? Então vamos lá. Quem já conhece o exercício, até tem um Reels meus que eu ensino a fazer isso. O primeiro ponto é aqui, ó. É o da aceitação, tá? Então, eu não vou explicar o porquê de cada ponto. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem na caixinha de perguntas, tá? Que hoje não vai dar tempo de eu explicar tudo pra vocês, tá? Só confia em mim e vamos embora. Então, aqui, se alguém é nova, tá? E não tá entendendo nada do que eu tô fazendo. Então, a gente toca aqui e vai falar o que sente e por quê. Então, a Thaís vai falar assim, ó. Mesmo que eu sinta essa dor de barriga, quando eu penso em pegar o carro, porque eu tenho medo de travar o carro no meio da avenida, eu me amo, me aceito e me respeito profundamente e completamente, certo? Então, só ali eu já racionalizei sobre a questão. Já tirei daqui e coloquei no papel, tá? Então, isso aqui é uma vez só. Aí, a gente vai colocar aqui, ó, bem no meio. Não é pra trás nem pra frente, é aqui, ó. Aí, a gente vai fazer o quê? Quando a gente pensa em dirigir, libera cortisol,
certo? Que é o hormônio do estresse, da ansiedade e tudo isso que você já sabe. Então, eu vou repetir essas frases para que libere o cortisol. E nesses pontos da acupuntura, esses que são pontos da acupuntura, a gente vai liberando substâncias boas, endorfinas, encefalinas, para que aquele sentimento diminua, certo? Então vamos lá, quais pontos são esses? Esse aqui bem no meio, ó. Eu sinto essa dor de barriga, só de pensar em ter que dirigir. Eu sei que eu vou travar no meio do trânsito e não vou conseguir tirar o carro de lá. Eu não sei se é isso que ela pensa, eu tô inventando, tá? Mas vocês vão falar tudo que é coisas negativas que vocês sentem. Não falem coisa positiva que não vai adiantar, tá? Aí aqui no meio, ó. Essa dor de barriga que eu sinto toda vez que eu penso em dirigir. Porque eu sei que eu vou travar o carro no meio da avenida. Algo muito ruim vai acontecer. Aqui do lado, ó. Eu sinto esses sintomas de ansiedade, como essa dor de barriga. Por isso que eu não consigo pegar o carro e dirigir. Essa dor de barriga. Abaixo dos olhos, bem aqui, ó, no ossinho. Essa dor de barriga tão grande. Essa dor de barriga. Porque eu não consigo dirigir. Abaixo do nariz, essa dor de barriga que eu sinto. Eu sei que eu não vou conseguir pegar esse carro. Algo muito ruim vai acontecer. Abaixo da boca, eu sinto essa dor de barriga. Essa dor de barriga tão grande que eu sei que não vou conseguir pegar o carro. Aqui nos dois ossinhos, essa dor de barriga. Eu sei que não vou conseguir pegar o carro. Só de pensar em ter que dirigir, eu já sinto essa dor de barriga. E aqui onde passa o sutiã. Eu sei que vou travar no meio da avenida e não vou conseguir dirigir. Essa dor de barriga. Certo? E agora respira fundo. Aí agora o que ela vai fazer? Ela vai pensar de novo em dirigir e ela vai dar uma nota de 0 a 10, tá? Quanto que vai ficar, quanto que tá essa dor de barriga, tá? Aí o que pode acontecer? Pode mudar o sentimento, aí você faz com um novo sentimento que surgiu, pode surgir lembranças, tá? E é assim que a gente vai trabalhando. E aí, gostaram do exercício? De bônus pra vocês ali, ó, de mão beijada. Sim, Ivete, vai ficar salva. Então eu quero que vocês façam esse exercício e me falem qual foi o resultado que vocês tiveram. Tá certo? Que agora já estamos no final dessa live. Gostaram? Quero saber se gostaram. Eu faço mais. Senão eu não faço se não gostar. A gente só fica na parte teórica mesmo. O que vocês acharam? A Luana disse que gostou, que vai fazer. A Luciana também, a Thaís também. Legal, muito bom. Então façam, tá, gente? Como eu sempre digo, não acreditem em nada do que eu falo. Vai lá e comprove por si mesma. Tá certo? E se vocês tiverem alguma dúvida em relação por que tu fez isso, por que fez aquilo, eu explico pra vocês no direct, nas caixinhas, tá? Que agora não dá tempo de explicar tudo. Tá bom, queridas? Obrigada, Luana. Obrigada a vocês por estarem aqui em plena sexta-feira de noite. Somos guerreiras. Beijo pra vocês. Tchau.